O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come da minha carne viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo anúncio do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar um pouco. Meus irmãos, a palavra do Senhor hoje fala para nós na Páscoa da vocação de São Paulo. E é importante a gente também entender estas passagens dentro do nosso contexto da palavra e da ressurreição do Senhor. Na ressurreição a gente também começa a perceber que à medida que Cristo foi formando o seu povo, formou a comunidade cristã. Hoje nós somos chamados de católicos. No começo não era assim. Logo no começo também era chamado de cristãos, mas ainda não tinha nome, era apenas aqueles que se reuniam, como a gente viu no começo, na oitava da Páscoa e depois na segunda semana, os cristãos sempre se reuniam, todos os dias, para celebrar a alegria da Páscoa, para estarem junto do Senhor. Mas a palavra que é mostrada de hoje, que a nossa igreja é o corpo místico de Cristo. Penso que todos vocês entendem o que é corpo místico de Cristo. Místico aqui quer dizer que o Senhor formou uma igreja, não de pedras, vamos dizer assim. Precisamos desta casa, como templo. Mas este corpo místico somos nós, no batismo que recebemos, na fé que temos, porque nos unimos ao Senhor. Só é a igreja quem está unido ao Senhor, pela palavra, pelos sacramentos, pelas obras. O batismo nos faz participar desta igreja, corpo místico. Mas se depois eu não viver nada disso,
eu vou perdendo a característica desta igreja, corpo místico de Cristo, e vou deixando de pertencer a ela. Mas isso só vai ser revelado também no futuro. Não precisamos agora ficar preocupados com a natureza, mas de nós sermos corpo místico de Cristo, de permanecer unidos a Cristo. E onde está isso hoje? Na primeira leitura, Paulo, que era Saulo, não conheceu Jesus. Não era do tempo de Jesus. Então, como é que Jesus hoje diz para ele na primeira leitura: Saulo, por que tu me persegues? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, a igreja já estava bem adiantada, já havia mais ou menos de 60 a 70 anos. Então, por que é que Jesus diz para Paulo: por que me persegues? Paulo poderia pegar Jesus de novo e matá-lo? Quem era que Paulo estava matando? Por que é que ele foi para Damasco? Ele foi para Damasco para matar os cristãos. No meio do caminho, Cristo se interpõe entre Paulo, que tinha uma carta para matar todos que encontrasse, professando este nome, falando deste nome, ensinando este nome que é Cristo. Cristo se interpõe, ressuscitado, entre Paulo e aquela comunidade de Damasco. Lá havia muitos cristãos. E Paulo tinha ido lá para matar quem ele conseguisse pegar, matar e prender. Então Cristo diz: por que me persegues? Paulo não saiu de onde ele estava para ir perseguir Cristo em qualquer lugar no deserto, procurar o Senhor. Ele saiu para ir a Damasco. Isso, se a gente não entender, quando Cristo diz assim: por que me persegues? Cristo está assumindo a sua igreja, o seu corpo místico, que ele está formando. Então o Senhor diz para Ananias: eu vou ensinar para Paulo, que agora vai ser chamado de... eu vou ensinar para Saulo, que vai ser chamado de Paulo, como ele tem que sofrer, para poder, não para poder me respeitar, ou para poder me amar, mas para saber que esta igreja é do Senhor. E como Cristo sofreu, este corpo místico de Cristo que somos nós, também vamos sofrer. Aqui está falando do nascimento da igreja, agora para todos. Antes era só em Jerusalém, mas agora Paulo, que era Saulo, mas convertido no Senhor. Então aquela conversão de Paulo foi quando o Cristo ressuscitado, como uma forte luz, diz aqui, apareceu para ele. Ele viu Jesus naquela luz, falou com Jesus naquela luz. Diz aqui a palavra que as pessoas escutavam a voz, mas não via ninguém, a não ser Paulo, mas sabia que era um mistério ali. Nesses 3 dias que Saulo, quando se batizou, assumiu o nome de Paulo, naqueles 3 dias o Senhor ensinou, tudo que ensinou aos discípulos em 3 anos, ensinou a Paulo em 3 dias. E Paulo se tornou sacerdote. Primeiro foi batizado, permaneceu lá com os cristãos de Damasco, onde ele fez suas primeiras catequeses, sua experiência, foi ordenado por Ananias, que já era também sacerdote, já era bispo, e assim a igreja nasceu. Mas o que eu queria dizer hoje, importante, é que a igreja nasceu do sangue de Cristo misturado com o sangue dos primeiros cristãos. Perceba isso. A nossa igreja não nasceu da vontade humana, mas do sangue daquele que o Senhor enviou para nós. Não somente o sangue dele, mas toda a história do Senhor, todo o amor do Senhor, todo o amor do Senhor por nós, sua misericórdia, sua bondade, porque a essência da igreja não é ser somente uma igreja que fala de Jesus, mas que tem o sangue dele, uma igreja que tem o amor dele, uma igreja mística, que somos nós, pedras vivas, que fomos batizados neste Espírito do Senhor, mas também na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, e o sangue dos cristãos se misturaram com o sangue de Jesus, para fazer essas bases da igreja. Por isso o demônio nunca terá poder sobre esta igreja, corpo místico de Cristo, porque o sangue de Cristo se mistura com o sangue daqueles que dão a vida. Esta é a vocação de Saulo. O Senhor o chamou para ir mais além, chamar os pagãos, chamar os pecadores, formar a sua igreja em todos os lugares. Onde Paulo chegou, ele formou uma pequena comunidade cristã, que é chamada de igreja. É com Paulo que vamos ser chamados de cristãos.
Mais para frente, depois que várias comunidades foram sendo formadas, ainda não tinha uma igreja assim, templo, eram pequenas comunidades familiares, e depois fomos sendo chamados de cristãos. E depois de todo mundo se tornar cristão, por causa do batismo e por causa do testemunho, e porque depois muitos foram também dando o seu sangue, que foram se misturando com o sangue de Cristo e aumentando a igreja. Se vocês prestarem atenção na morte do diácono Estevão, vai dizer: o sangue de Estevão clama por justiça, mas o sangue dele será semente de novos cristãos. Paulo veio do sangue de Estevão. Paulo não foi logo morto como tantos, ficou preso muitos anos. Tem uma parte que diz que talvez ele tenha sido já no final decapitado, mas ele deu o seu sangue até se gastar, que se misturou com o sangue de Cristo. Oxalá o nosso sangue se misture com o de Cristo, e o de Cristo se misture com o nosso, porque a igreja de hoje, a igreja, vamos dizer agora, não o corpo místico de Cristo, mas a igreja enquanto católica, enquanto instituição no nome, enquanto anunciadora do Evangelho, enquanto aquela que é colocada no mundo por Deus para salvar, libertar, está com o nome sujo, e muitas vezes sujado por nós mesmos, porque talvez não queremos morrer. Aqueles tiveram coragem de dar o seu sangue, misturar o sangue deles no sangue de Cristo, para que a igreja nascesse, tomasse um corpo, tomasse vida. E nós muitas vezes, no nosso orgulho, na nossa soberba, não queremos dar o nosso sangue para formar, para continuar esta igreja. O Senhor precisa de pessoas corajosas. Paulo já era corajoso, antes de ser Saulo era corajoso. Aquela coragem que Saulo tinha de defender a igreja dele, que era o judaísmo, tornou-se mais forte para defender o nome de Jesus. E nós muitas vezes não defendemos esse nome. Hoje estamos celebrando também Santo Expedito, que também deu o seu sangue. No sangue de Santo Expedito, muitos também foram convertidos, porque o sangue de Cristo foi misturado com o sangue de Santo Expedito. E o Santo Expedito tem como, ele é intercessor ou padroeiro daqueles que, nos seus sofrimentos e na sua necessidade urgente de graças, de milagres, ele deu o seu sangue para salvar outras pessoas. Oxalá, meus irmãos, a gente também tenha coragem. E o sangue de São Marcos também não se misturou ao sangue de Cristo? Porque se falamos da vocação de Paulo, da vocação de Santo Expedito, cujo dia comemoramos hoje, e o sangue de São Marcos, que já vimos aqui como ele morreu, não se misturou ao sangue de Cristo, e o sangue de Cristo não se misturou ao sangue de São Marcos, para fazer nascer a igreja? Nós que somos discípulos de São Marcos, da sua comunidade, da paróquia Nossa Senhora da Guia, porque Maria também deu seu sangue, porque o sangue de Maria era todo o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo, o sangue de Maria, também não se misturou neste sangue para formar a igreja. Cristo formou a igreja espiritual, mas com o sangue dele e de tantos. Mas foi só no sangue que foi formada? Não. Muitos não foram assassinados, muitos não foram decapitados. Muitos deram sua vida, fugindo daqui para lá, mas anunciando, testemunhando, na caridade, na verdade. Tem um Papa que diz assim: quando eu viajo, naquele tempo, prefiro ficar na casa de um cristão, porque os cristãos não matam, não roubam, não adulteram, não se prostituem, não enganam. Porque se eu fico em um apartamento lá, de qualquer pessoa que seja, eles me roubam, me envergonham. Prefiro ficar na casa dos cristãos. Também damos testemunhos quando somos honestos. Damos testemunho de Cristo. Damos testemunho quando somos verdadeiros, quando não mentimos, quando amamos o inimigo, quando perdoamos. Porque ou eu dou a minha vida pelo Cristo, dou meu sangue, ou eu testemunho nas obras, nos pensamentos, nas palavras. Dos dois modos se morre pelo Senhor. Porque neste mundo em que cobra de nós uma vida promíscua, em todos os sentidos dessa palavra, muitos são chamados a ser fiéis. Muitos são chamados a ser castos. A amarem, perdoarem, não adulterarem, perdoarem sempre, trazer no coração o bem, fazer o bem, e assim viver suas vidas na sociedade,
testemunhando aquele que nos tirou da morte, que nos deu a vida. É assim que a igreja de Deus se torna corpo místico. Uns dão o sangue, que se mistura no Senhor. Os outros dão a vida, que se mistura com a palavra. E o Senhor diz: quem come da minha carne, que bebe do meu sangue, e que guarda essa palavra em seu coração, e a põe em prática, é meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é da minha família. E qual é a família de Cristo? A igreja. Só tem sentido ser igreja quando a gente é membro do mesmo corpo, comendo do mesmo sangue e bebemos do mesmo vinho. Isso é na vida, na alma, no corpo, na moral, no dia a dia, no testemunho, no ser, no existir, onde estiver, em tudo que fizer. Então nós somos a ser igreja assim. Vamos agora ficar em pé e fazer nossas preces ao Senhor.